Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente começar esse tempo. Nós vamos falar hoje não apenas sobre rejeição, nós vamos falar principalmente sobre o medo de ser rejeitado. Mas não tem jeito a gente falar do medo de ser rejeitado se a gente não falar bem sobre a rejeição em si. A minha pergunta para você é: você já foi rejeitado? Deixa eu melhorar essa pergunta. Você já levou um fora? Não? Depois que a gente casa fica sem graça falar essas coisas, né? Deixa eu te perguntar então, talvez mais sério do que isso, você já foi abandonado por um amigo, por um pai, por uma mãe? Você já sentiu essa profunda dor de ter sido rejeitado numa roda de amigos? Será que talvez você já foi rejeitado até mesmo por causa da cor da sua pele? Você já foi rejeitado pelo seu filho? Eu não sei a sua história. Será que você já teve uma ideia rejeitada? Você achou a melhor ideia do mundo, mas quando você compartilhou a ideia, a sua ideia foi rejeitada. Será que você já teve um negócio rejeitado? Deixa eu te perguntar melhor aqui. Você se rejeita? Quando você olha no espelho, você se agrada do que você vê ou você rejeita o que você enxerga? Gente, presta atenção. Você é uma pessoa que usa com frequência a palavra "eu não me sinto pertencente"? Está na moda essa palavra. Eu não me sinto pertencente. Eu queria compartilhar uma pequena história com você. Eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 31, já se passaram muitos anos. Tinha mais ou menos um ano que meu pai havia assumido a liderança dessa igreja. E a gente foi para um acampamento. O acampamento era para toda a família. Então, eu conhecendo as pessoas ainda, não tinha feito tantos laços de amizade. E em uma noite, juntaram lá várias pessoas de várias idades, principalmente adolescentes e jovens, e alguém fez uma pergunta: de que nós vamos brincar hoje? E aí eu falei mais alto assim: vamos de polícia e ladrão. Uma pessoa, ela tinha mais ou menos uns 20 anos, na época, ela virou para trás e falou mais baixo para mim assim: você acha que porque você é o filho do pastor, você decide alguma coisa aqui? Gente, aquilo para mim foi pior que um soco na cara. Eu senti uma vergonha. Eu senti um constrangimento tão grande. Por mais que ela não tivesse falado alto, ela falou baixo. Acho que porque ela sabia que era ofensivo. E talvez por ser ofensivo ela falou baixo. Mas sabe por que eu me senti tão mal? Porque eu me senti rejeitado. Depois desse episódio, eu me lembro de inúmeras vezes em que eu queria dar uma sugestão e eu pensava assim: será que eu posso dar essa sugestão? Será que se eu der a sugestão, eu vou ser rechaçado por ser o filho do pastor? Eu não sei quais experiências de rejeição você teve.
E para mim essa não foi a primeira nem a última experiência de rejeição que eu tive, mas ela talvez foi a experiência mais marcante que eu tive. Por mais que quando eu olho para trás, eu acho ela tão pequena. Mas naquele momento, naquele tempo, naquela estação de mudança, aquilo para mim teve uma profunda importância. Aquilo me machucou e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe sua linguagem do amor? Você sabe? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem sabe sua linguagem do amor? Desses que sabem a linguagem do amor, me responde, quem aqui tem como linguagem de amor palavra de afirmação? Talvez você me entenda melhor. Às vezes, alguém aqui pensou, gente, isso é tão pequeno, você não sabe a minha história de rejeição. Mas sabe, eu não estou fazendo aqui uma disputa de quem é mais ou de quem é menos rejeitado. Mas para quem tem palavra de afirmação como a linguagem de amor, sabe que algo, às vezes tão pequeno, até para a gente mesmo, depois da maturidade, isso pode nos gerar uma ferida tão grande. É interessante porque quando a gente vai para algumas das listas dos maiores medos das pessoas, principalmente se o recorte, ou especificamente se o recorte dessa lista estiver em listas de psicologia ou de inteligência emocional, o medo da rejeição está no topo. Pode ser primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas geralmente ele não está lá no final da lista. Medo de rejeição é comum, é sempre muito encontrado. Sabe, é bem provável que se eu descer aqui e disser para algum de vocês, vai lá em cima, conta um pouquinho do seu testemunho, é provável que você fale assim, aqui, deixa eu te contar e você fala lá para mim. Deixa eu te falar um negócio, eu tenho medo de microfone. Verdade ou mentira? Quem aqui tem medo de microfone? Levanta a mão para eu te ver. Quem aqui se dá muito bem com o microfone? Quem aqui no meio do caminho, está mais ou menos? Se eu me preparar... Parece brincadeira, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de eu não gosto de falar em público, ou eu tenho medo de microfone, gente, microfone não morde, eu e você sabemos disso. Por que nós temos medo de microfone? Porque nós temos medo de rejeição. Ser rejeitado é sempre o nosso maior medo. Dar uma palestra, para mim, é muito diferente de pregar. Para você, talvez possa parecer a mesma coisa, mas o meu ambiente de maior segurança está na pregação, não está na palestra. Eu passei a tarde com frio na barriga. Se você tivesse um termômetro dentro da minha barriga agora, você ia saber o que eu estou falando. Por quê? Medo de ser rejeitado. A rejeição, ela percorre a nossa mente todos os dias. Sabe, uma pessoa rejeitada na infância, ela costuma carregar marcas durante toda a vida. Marcas de insegurança, marcas de medo extremo, ou às vezes é uma pessoa extremamente espalhafatosa, alegre, que na verdade está mascarando esse sentimento de rejeição. Mas por que eu quero trazer, e por que eu achei válido trazer esse tema para o Renovo de Inverno 2025? Porque provavelmente, nesse monte de gente aqui, nós temos também um monte de sonho enterrado. Por quê? Por medo de ser rejeitado. Falando assim talvez fique feio, mas por medo de não ser bem-sucedido, por medo de que ninguém aceite bem minha ideia,
Ou às vezes a gente troca por medo de fracassar. Não, talvez é mais bonito falar, porque na verdade eu gosto da estabilidade. Depende do seu perfil. Mas no final das contas, a gente caminha com muito medo de ser rejeitado. Se eu cortar meu cabelo assim, e se eu não cortar meu cabelo assim? Sabe, eu queria que, de alguma forma agora, você virasse aí para a sua mesa, para o seu papel, ou para o seu bloco de anotações. E durante um minutinho, você escrevesse alguma ideia que você sabe que ou você enterrou depois de tentar dar um start, porque você levou alguma rejeição, ou que você nunca conseguiu tirar do papel. E por mais que você dê outras desculpas, você precisa ser sincero e franco com você mesmo. No final das contas, eu tenho medo de ser rejeitado. Escreve aí. Nós vamos sair daqui tirando essa ideia hoje do papel. Vamos lá? Você está animado? Você topa? Você está borbulhando aí, gente? O que a gente ouviu aqui ontem? Meu Deus do céu. Sabe, hoje a gente vai tirar essa ideia do papel porque a gente vai encarar o medo de rejeição. Hoje a gente vai olhar para a rejeição ou para o medo de ser rejeitado de uma forma diferente. Hoje a gente vai entender o porquê nós temos medo de rejeição e como nós fazemos para vencer o medo de rejeição. Número 1, e se você quiser anotar, pode anotar aí. A rejeição é universal e não é do reino de Deus. A rejeição é universal e ela não é do reino de Deus, meu irmão. Não se engane, todos serão rejeitados alguma vez na vida. Ou, vamos melhorar, todos serão rejeitados algumas vezes na vida. Talvez a gente pudesse melhorar. Todos serão rejeitados muitas vezes na vida. Mas eu quero também falar algo interessante. Todos serão aceitos algumas vezes, várias vezes, muitas vezes na vida. A gente precisa entender que a rejeição, no final das contas, ela é universal. Ninguém é completamente aceito e ninguém é completamente rejeitado. Sabe, você não é inferior porque você teve uma ideia rejeitada. Você entende isso? Você não é inferior porque você teve uma ideia rejeitada, mas deixa eu te dar uma outra notícia. Você não é superior porque você teve uma ideia aceita. Porque senão a gente começa a achar que ter ideias aceitas nos torna superiores, mas ter ideias não aceitas nos torna inferiores. Gente, desde sempre, rejeições e aceitações acontecem. Eu fico pensando, se existe alguém que criou a teoria da Terra plana e teve gente que aceitou, gente, você tem alguns malucos por aí para aceitar qualquer ideia. Sempre tem gente que aceita, sempre tem gente que rejeita. Algumas ideias elas são mais populares, outras ideias elas são menos populares. Quando você era criança, você estava brincando no parquinho e você rejeitou uma criança para brincar com outra, e no dia seguinte você foi rejeitado por uma criança porque ela quis brincar com outra. A rejeição, ela precisa ser entendida como algo que faz parte do cardápio. Mas não se enganem, eu não estou falando que não existe dor na rejeição. Eu não estou menosprezando a dor da rejeição. Eu comecei contando uma história que me machucou. Uma história que me acompanhou por várias e várias ocasiões. Mas nós não podemos nos enganar, ou nós precisamos assumir. A rejeição não é um privilégio nosso. A rejeição é universal. Mas se a gente então acompanha e chega para um segundo ponto, eu quero que você anote aí. A rejeição é uma opinião.
quando a gente trata a rejeição como uma opinião, isso nos ajuda a seguir na vida, gente. Se uma pessoa acabou de te rejeitar, eu acabei de ter uma ideia rejeitada, eu acabei de ter um negócio rejeitado, uma pessoa me rejeitou agora. Sabe o que ficou definido a partir de agora, então? Nada. Que uma pessoa te rejeitou. Isso não é um problema, gente, porque um não recebido não define quem nós somos, ou então o valor do que nós carregamos. Um não é um problema. Por que ele não é um problema? Porque, na verdade, ele depende de uma pessoa que tem uma vivência, que tem uma história, que tem uma impressão. Se a gente se iludir com a ideia de que todo mundo precisa falar sim para a gente, isso seria inviável. A rejeição não é nada mais, nada menos que uma opinião. O não, na verdade, ele é uma resposta circunstancial, dada por alguém, em uma determinada circunstância, que talvez, se isso fosse proposto para a pessoa no dia seguinte, talvez ela pudesse ter falado sim. Se você é filho, você sabe que tem dia que o seu pai falou sim para uma coisa, e no outro dia ele falou não para a mesma coisa. Eu acho engraçado que, fora desse âmbito familiar, esses dias, o Geomar falou comigo assim, Geomar Júnior, eu já conheço o PV, eu sei o dia que eu posso pedir e o dia que eu não posso pedir. Igual filho. E aí ele falou com uma pessoa assim, você precisa caminhar mais perto, que aí você vai saber a hora de pedir e a hora de não pedir. Por quê? Porque às vezes o sim ou o não, eles dependem só de um momento, de um dia, de uma situação. Isso não é nenhum problema. Sabe, eu queria trazer para você, e que isso ficasse bem claro, que no final das contas, às vezes tem uma pessoa ocupada, cansada, sabe, Alessandro, que não quer inovar nesse momento. Eu apresento um negócio que vai otimizar o seu tempo. Às vezes, o empresário não quer otimizar o tempo dele agora, ele está cansado. Ele acabou de implantar um outro sistema. Mas não é porque ele falou não que sua ideia é ruim. Quando a gente entende, eu queria que você lesse isso comigo, pode ser baixinho, quando entendemos que a rejeição é a expressão de uma perspectiva e não um diagnóstico definitivo sobre a nossa identidade ou propósito, conseguimos seguir em frente sem carregar a dor do abandono, da vergonha ou da desistência. Existe uma frase comum, uma rejeição, uma opinião, diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Talvez você já ouviu isso várias vezes e viu isso pintado atrás de um caminhão, mas é a verdade. Sabe, encarar a rejeição como uma opinião, meu irmão, e não como um julgamento definitivo, nos ajuda a perceber que um não, ele não é um fracasso pessoal. Porque às vezes a gente está achando que uma opinião de rejeição em um negócio, em uma ideia, significa que a pessoa está nos rejeitando por inteiro. Ah, se fulano não aceitou minha ideia, é porque na verdade ele não gosta de mim. Você viu mais uma vez lá na reunião, e você está numa reunião, na sua empresa, o fulano falou não, é porque ele não gosta de mim. Não, às vezes é só porque ele não queria aceitar a sua ideia. E não significa que a sua ideia é boa ou que a sua ideia é ruim. Significa que ele não queria aceitar a sua ideia. Na verdade, esse não, quando a gente encara ele como algo que não é um fracasso pessoal, Rafa, ele na verdade é só um caminho até o sim.
um dia o sim vai chegar. E para eu falar sobre isso, eu queria que você anotasse um terceiro ponto. Não pare na primeira tentativa, nem na segunda. Não pare na primeira tentativa, nem na segunda. Não faz sentido a gente tentar só uma vez. Gente, se você achar que a rejeição sobre alguma ideia ou projeto é uma rejeição pessoal, você corre um sério risco de terminar a sua vida sem ter construído nada. Porque no primeiro não, se você parar, gente, é muito difícil uma ideia ir para frente de primeira. É quase uma loteria você ter uma ideia inovadora e de primeira essa ideia ser aceita. Não pare na primeira tentativa. Sabe, eu queria te lembrar ou te contar uma história de uma escritora que alguns aqui vão identificar logo de cara, J.K. Rowling. Alguns conhecem, ela escreveu uma ficção infantil. Então, nessa ficção infantil, ela apresentou para uma editora. E essa editora rejeitou a ideia dela. Então, apresentou para a segunda, para a terceira, e no final das contas, as pessoas falavam mais ou menos a mesma coisa. A história é muito longa. Ficção infantil não vende. E esse público não se interessa nesse tipo de livro. Então, após 12 tentativas e 12 negativas, a filha do dono de uma editora viu o original em cima da mesa do pai, com 8 anos de idade, e começou a ler. O problema, ela não conseguia parar. E o pai, atento àquela situação, perguntou: que livro é esse? Quem é a autora? E então publicaram. Nós estamos falando de Harry Potter. Sabe o que é Harry Potter, gente? São 500 milhões, mais de 500 milhões de cópias vendidas. Traduzido para 80 línguas. Publicado em mais de 200 países. Com publicação própria. E o faturamento? 25 bilhões de dólares. Deixa eu te dar uma informação. A gente, que ainda não alcançou os bilhões, não sabe o que é bilhão. A gente acha que bilhão é igual 10 e 100. Deixa eu te falar uma coisa. 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. Nós não estamos falando de 25 milhões de dólares. Nós estamos falando de 25 bilhões de dólares. Diário de Anne Frank foi rejeitado 15 vezes. Gente, você já pensou quantos livros não foram publicados, livros excelentes, não foram publicados porque foi rejeitado 1 ou 2 vezes? Deixa essa obra para lá. Eu queria falar de um livro. Meu pai escreveu o primeiro livro da vida dele, Amar, Servir e Cuidar, em 2023. E meu pai muito empolgado, nós lemos aquele livro, relemos. E então lançou, e um dia meu pai me falou assim, eu não sei se ele lembra disso, também não pedi autorização para contar, vai que ele não deixava. Vai que ele rejeitava. E aí um dia ele falou assim, não vende tão bem o livro, né? Eu, sério, pai, não vende tão bem. Que pena. E eu lia, e eu pensava assim, gente, eu já li muito livro de liderança. Para mim esse livro aqui é melhor do que a maioria, ou de todos os livros que eu já li, pelo menos. Que livro fantástico. Que livro com aplicação pessoal. E aí foram passando os meses, meu pai começou a receber ligações. Olha, eu queria era desistir, mas com esse livro aqui, eu entendi que eu estava fazendo errado.
E aí o outro falava assim, olha, eu mudei a perspectiva de ministério. Aí o outro falava assim, eu apliquei isso aqui lá na igreja, agora o meu treinamento de líderes é em cima do seu livro. E até hoje aqui não é em cima do livro do meu pai. Isso vai mudar, tá, gente? Sabe por quê, gente? Porque uma opinião de alguém que olhou o seu livro e não comprou de primeira, diz o quê? Nada. Se a gente parar na primeira ou na segunda tentativa, um Harry Potter não vai ser publicado. Harry Potter, gente, vendeu mais que Crônica de Nárnia. Muito mais. É dos livros mais vendidos da história do mundo inteiro. Você já desistiu no seu primeiro não? Olha aí para o que você anotou. Você já desistiu num primeiro não? Às vezes você nem chegou, você só comentou numa roda de amigos. E o infeliz falou assim, achei muito ruim. Às vezes é um Harry Potter. Sabe, imagina, meu irmão, quantas ideias não foram para frente, que era para estar transformando a vida das pessoas. Sabe o que é o ponto? Rejeições têm números. Rejeição tem número. Você já pensou nisso? O de Harry Potter foram quantas? O de Anne Frank? 15. Rejeição tem número. Uma hora vai. É óbvio que eu não estou falando de ideias absurdas, como vender uma franquia de caldo de pêssego com feijão, ou coisas aleatórias. Eu amo calda de pêssego com feijão. Não, às vezes você tem um gosto peculiar, tudo bem. Eu estou falando de coisas reais, coisas que você sabe que são grandes potenciais, coisas que fazem sentido, coisas que você experimentou. Sabe, meu irmão, amplie seu relacionamento, fale com mais pessoas, conheça mais gente, insista, persista um pouco mais. Qual foi o primeiro ponto que nós falamos? A rejeição é universal. O segundo, a rejeição é uma opinião. O terceiro, não pare na primeira tentativa, nem na segunda. E a quarta, não corra da rejeição, corra para a rejeição. Espera aí, vou falar de novo. Não corra da rejeição, corra para a rejeição. Você ouviu isso mesmo? Vamos lá, a frase de efeito ela já está pronta. E se você segue nossa amiga Babi, você viu porque ela postou da madrugada de ontem para hoje. Quanto mais tempo você foge do que te assusta, mais tempo isso te controla. Se você tem medo de ser rejeitado, procure ser rejeitado. Não, isso seria ser masoquista? Não. Se você tem medo da rejeição, encara a rejeição de frente. E aí você pode pensar, você está doido. Não, essa ideia ela não é minha. Essa ideia ela não é minha. Em 2016, depois de eu enfrentar vários problemas com esse medo de rejeição, falo ou não falo? Não, eu falo que vai ser mais bem aprovado na roda. Eu fui em um summit, e no summit palestrou um chinês chamado Jia Jiang. E esse cara ficou famoso por causa de um blog, 100 Days of Rejections, ou 100 dias de rejeição. 100 dias enfrentando a rejeição, coisa do tipo. E esse camarada, ele vivia com medo de ser rejeitado. Então, um dia ele deu um Google para falar assim, como vencer a rejeição? Aí ele encontrou frases como, se cair, levante. Sabe coisa que não resolve nada na vida? Se cair, levante. Se tropeçar, corra de novo. E ele falou, gente, o que é isso? E aí, por fim, ele encontrou um site que a tradução seria tipo, terapia da rejeição. E aí, esse cara, ele tinha uns cards que você usava para ser rejeitado. Então, ele colocava pedidos, tipo, malucos,
para você fazer o pedido para alguém para que essa pessoa te rejeitasse. Ele falou, gente, que coisa interessante, mas ele achou meio soft a ideia do cara. Ele falou assim, deixa eu fazer isso. Por quê? Porque ele já estava tentando emplacar alguns negócios há algum tempo. E onde ele parava, gente? No primeiro não. E um dia ele assumiu, ele falou assim, eu assumo. Onde está o meu erro? No medo de ser rejeitado, porque na primeira rejeição eu estou parando. E ele falou, cara, eu tenho que dar um jeito nisso. Não é possível que eu não vou conseguir avançar na vida porque eu estou cheio de medo de levar um não. Eu preciso persistir. Então ele falou, eu já sei, eu vou fazer essa terapia da rejeição do meu jeito aqui, mas eu vou postar no YouTube, porque se eu conseguir pelo menos um seguidor, eu sei que eu não vou desistir. Eu vou tentar 100 dias de rejeição. E aí ele vai para a sua primeira tentativa de ser rejeitado. A tentativa era pedir $100 para um desconhecido. Então ele pega o celular, começa a se filmar, e ele vira para uma pessoa aleatória e fala, você poderia me dar $100? Aí a pessoa, não. E aí ele, obrigado, e sai. O problema é que quando ele vai ver a filmagem, ele está desesperado. A cara dele está de desespero, ele fala baixo, ele fala olhando para baixo, ele está meio tremendo. Na hora que a pessoa fala não, ele sai tipo assim, ele some. E aí ele fala, meu Deus, olha como é que eu reagi, que coisa estranha. E ele foi para o segundo dia, ele entrou então em uma franquia de hambúrgueres lá nos Estados Unidos, e essa franquia ela tinha free refill de refrigerante. E aí ele comeu um hambúrguer, estava muito gostoso e tal, ele falou assim, eu tive uma ideia, eu vou me filmar e eu vou pedir um free refill de hambúrguer. Ele chega então no gerente e fala assim, tudo bem, gerente, eu gostaria de pedir para você um free refill de hambúrguer. E aí o gerente fala, pois não entendi. Eu queria que você me desse um free refill de hambúrguer. Aí o gerente falou assim, como assim? Ele falou, isso, eu te pago um valor fixo e você me dá alguns hambúrgueres, quantos eu quiser. Eu vou te pedindo e você me cobra o que for justo por isso e tudo bem. E aí o gerente fala, não, cara, você está doido, aqui a gente tem só o de refrigerante mesmo. Aí ele, tá, obrigado. E aí ele vai ver o vídeo. E por causa do primeiro vídeo, ele vê que, na verdade, ele se divertiu, porque, poxa, era tão ridículo, ele começa a rir, então, com aquele vídeo, e ele acha legal. Cara, que legal, eu recebi um não, mas foi super engraçado ver o gerente achando que eu sou, tipo, um maluco. E esse cara, ele fez coisas como entrar no avião e pedir para dar o comando de emergência, como é que chama? As instruções. Ele bate na porta de uma faculdade e na porta de uma sala de aula e pergunta para o professor, tudo bem, eu tenho uma aula preparada, você deixa eu dar uma aula? E ele vai num pet shop e pergunta assim, vocês poderiam cortar meu cabelo, por favor? E coisas assim. Mas o terceiro dia, o que ele faz? Você vê comigo. Krispy Kreme, I'm gonna ask them to make me some specialized donuts, and we'll see what happens. What kind of specialized donuts are we talking about? I like to have getting you link the 5 donuts together, make them look like Olympic symbols. Oh. And when are you looking to these? Huh? When? The next 15 minutes. How did they link them this year? Just normal color is fine. You want them linked? Yeah. I don't know if we can do that. I've got it. It's like I didn't even pay attention to the Olympics this year. No, just you got the 5 donuts together, look like a Olympic Like- symbol. Was it this way this year? Something like that. That would work. Just link any 5 donuts together. It's gonna be awesome. Because the only thing I'm worried about is if I try to put those through the proofer, they will unsettle the Okay. trays and they'll end up falling. And then once they hit the fryer, we've got a divider, and if they hit that, they're going to get stuck. You know what I'm saying? If you can make that, you're gonna make my day.
That is really good. That is really good. Yeah. I mean, that's the best I could do with what we've got. No, it's good. It's good. It's more than I thought it would be done. So great. All right. So Jackie? Yes. All right, I'm a fan. Thank you. You're way too kind. No, You're way you're too kind. you're really good. All right, so do I pay there? Don't even worry about that. One's on me. Are you serious? Ditto. Ditto. You serious? Very. Extremely. Wow. Extremely. That's my pleasure. All right, Jackie, I'll take it. But man, you make me really happy today. All right, thank you. Very All right, welcome. see you. Give me a hug. Okay. Enjoy. All right, thank you. See you. Very welcome. Wow. Sometimes you make a crazy request, you get an awesome answer. Jackie, who works for Krispy Kreme in Austin, Texas, thank you. You're awesome. As for me, I failed miserably because I did not get a no. All right, there are 97 more days to go. Hopefully there are more no's. Or hopefully there are more like this. It just delights your heart. E isso é incrível, pode aplaudir, porque o Dia ele consegue dar o aviso no avião, você acredita? Sabe o aviso de segurança do avião? Ele pede e consegue. Tudo bem, ele também ligou para uma companhia e pediu para ele pilotar, eles não deixaram, é óbvio. Mas ele foi na casa de um camarada que tinha um gramado verde, bateu lá com uma bola de futebol americano e perguntou para o cara: você deixa eu jogar futebol americano no seu gramado? Aí o cara perguntou: eu não entendi. Porque o seu gramado é muito verde, é legal, eu queria correr, fazer um treino, eu posso fazer no seu gramado? E o cara falou: pode, fica à vontade. E outro dia ele chegou com uma flor, bateu na porta de outra pessoa e perguntou assim: você deixa eu plantar essa flor no seu jardim? A pessoa falou para ele: o quê? Não. Aí ele perguntou: por quê? Aí a pessoa falou assim: é porque eu tenho um cachorro e ele arranca tudo que a gente planta aqui no jardim. Mas se você for ali na casa da dona fulana, ela ama flores, então ele vai lá, bate e pergunta para você: eu poderia plantar uma flor no seu jardim? O fulano falou que você gosta muito de flor e me indicou você. Ela: claro, com toda certeza. E ele descobriu: gente, a gente tem estratégias para que a gente possa ser menos rejeitado. Às vezes é só perguntar um porquê e a pessoa vai nos responder. Mas a gente tem medo da rejeição e não encara a rejeição. Sabe você que pensa assim: não vou nem pedir uma informação. Por quê? Não, porque eu sou uma pessoa sucinta. Não, é porque você tem medo de que alguém te fale não. Sabe você que fala assim: não vou falar nada na roda. Por quê? Não, é porque você tem medo de ser rejeitado. Sabe, ele tem experiências incríveis, várias com nãos, outras com sim. Mas no final das contas ele encarou o medo de ser rejeitado e ele emplacou uma mega empresa a partir da rejeição. E hoje ele ajuda várias pessoas a entenderem essa psicologia da rejeição. E a gente tem ideias muito melhores do que ele e a gente enterra a ideia. Porque um dia alguém falou pra gente: olha, eu não achei isso legal. E a gente se sentiu tão ferido por causa disso que eu falo: eu também prefiro a estabilidade. E eu queria então abordar com você um último ponto, para te lembrar que Deus colocou força, fôlego no seu coração. O Senhor, Ele plantou em você uma ideia que você enterrou sem permissão dEle. Porque Ele investiu em você, Ele te criou com habilidades. E o último ponto que eu queria que você anotasse é: se a desaprovação te para, a aprovação te move.
Talvez eu gostaria até de inverter. Se a aprovação te move, a desaprovação te para. Mas de fato a ordem dos fatores não altera o produto, porque a gente pode inicialmente pensar assim, não, isso é bom, porque quando eu sou aprovado, de fato eu vou com todo fôlego, não, mas isso é ruim, porque se a aprovação te move, a desaprovação te para, e no primeiro não, você para na esquina. Faz sentido? Como não é culto, não tem amém, aleluia, glória a Deus, eu não sei se está fazendo sentido. Vamos lá? Se nós fazemos as coisas baseadas na aprovação das pessoas, nós deixamos de ter o propósito do que fazemos como foco principal. Sabe o que tem que te impulsionar? A gente falou ontem, chama propósito. Propósito não é o sim que me impulsiona, não é o não que me para. O que te faz avançar? O propósito. Se for a aprovação ou a rejeição, eu vou estar sempre para lá e para cá. Mas se eu tenho propósito, se eu tenho clareza de propósito, onde eu encontro propósito, gente, eu não podia deixar de pregar. Em Cristo. É só em Cristo que eu encontro propósito. Nós temos propósitos específicos dados por Deus. O Senhor colocou coisas no seu coração. Nele nós encontramos o propósito. O foco principal, gente, nunca pode ser a aprovação. O foco principal da minha vida é sempre ter sims. Não pode ser, porque se eu tiver não, o que eu vou fazer? Sabe como que eu vou saber meu propósito? Gente, anota. Escreve. Coloca no papel. Abre seu notas. Digita qual é o meu propósito. Qual é o propósito dessa corporação? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha família? Se a gente não escrever, a gente de fato fica perdido. Qual é o nosso propósito, né? Nós só conseguimos andar inabaláveis quando nós temos a clareza do propósito. Só assim que a gente anda inabalável. Se eu sei para onde eu vou, porque existe a famosa frase, né? Alice no País das Maravilhas. Você sabe qual que é? É porque eu esqueci. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho? O que é isso? O que essa frase está dizendo? Quem não tem propósito, qualquer proposta serve. Se eu não tenho um propósito, qualquer coisa que aparecer na minha frente vai fazer sentido. Como diz o homônimo do meu pai, Paulo Borges Júnior, é só te pagar mais que você fala que é de Deus. Se pagou mais é de Deus, se pagou menos não é de Deus. O que é isso? Falta de propósito. Porque se a gente tem clareza de propósito, a gente vai. Vou te dar um exemplo, porque o propósito ele é o trilho. O propósito é o trilho, gente. Não é o sim ou não que é o trilho. O propósito é o trilho. Por exemplo, R$1.000 é muito ou é pouco? Espera aí, R$1.000 é muito ou é pouco? Qual que é seu propósito? É 1 milhão? R$1.000 é o que perto de 1 milhão? 1 milhão é muito ou é pouco? Seu propósito é 1 bilhão, lembra? 1 milhão de segundos, 11 dias. 1 bilhão de segundos, 31 anos. 1 milhão é nada perto de 1 bilhão. Não, mas R$1.000 pode ser muito. Se o meu objetivo hoje, Bel, era vender 15 pudins. Se o meu objetivo é vender 15 pudins, R$1.000 está ótimo. O ponto é, se eu não tenho clareza de propósito, se eu não tenho meta estabelecida, se eu não escrevi, onde que eu vou chegar? Basta pagar mais, que eu falo que é de Deus. Eu vou te dar um exemplo também para melhorar isso aqui. Qual que é o nosso objetivo como igreja da família? Apresentar Cristo às pessoas, mostrando para ela uma família de Cristo. Mas aí eu vou lá no fim do mês, diretoria. Olha o meu caixa e a entrada foi baixa. Eu fecho a igreja, porque o meu propósito é o quê? Apresentar Cristo às pessoas
e mostrar a elas Cristo a partir de uma família de Cristo. Mas precisa de dinheiro? Precisa. No modelo atual, precisa. Então, eu reorganizo, eu recalculo a rota, porque para fazer da forma que a gente faz hoje, que a gente acredita fazer sentido, para que eu tenha um propósito maior alcançado, eu preciso que esse propósito esteja alinhado. Mas eu não fecho as portas porque entrou pouco, porque esse não é o meu propósito. Mas se meu propósito fosse ganhar dinheiro, ok, pode fechar as portas. Se a gente não tem clareza, gente, se a desaprovação me para, a aprovação me move. Será que sempre que eu for aplaudido, exaltado, aprovado, significa que eu devo seguir? Será que isso faz sentido? Sempre que eu recebo um sim, então é porque eu devo seguir? Eu acho que não, porque o perigo da aprovação está no orgulho. A gente pensa assim: se eu fui rejeitado, eu preciso reavaliar. Mas se eu fui aprovado, eu não preciso reavaliar. Isso também não faz sentido. Quando eu sou rejeitado, eu posso reavaliar. Mas quando eu sou aprovado, eu preciso também reavaliar. Porque e se eu estiver indo para o buraco aplaudido? Eu vou cair no buraco sendo aplaudido. Eu não posso me mover pelos sims ou pelos nãos. Isso seria errado. O rei Saul, ungido e aprovado por Deus. Mas no meio do caminho, começou a desagradar a Deus e esqueceu do Senhor. Um dia ele recebe uma instrução: vá e mate os amalequitas e não deixe nada vivo, não pegue nada. Ele vai, mata os amalequitas, mas o povo diz para ele: nós somos gigantes, poupa o rei, para ele ficar sendo envergonhado aqui. Outra coisa, olha o tanto de boi, vamos pegar uns bois aí. O que o rei Saul faz? Não escuta Samuel e escuta a aprovação do povo. Samuel recebe de Deus uma direção: você vai agora depor Saul do cargo, porque Saul não me obedeceu. Ele chega lá, perguntei: e aí, Saul, tudo bem? Tudo bem. Deu certo com os amalequitas? Certinho. Eu estou ouvindo os boi lá no curral. Você não trouxe boi para cá? O que aconteceu? Não, é porque eu trouxe para fazer sacrifício ao Senhor. Aí o que Samuel diz para ele? É melhor obedecer que sacrificar. E esse rei aí que você poupou, não era para matar todo mundo? Não, é porque o povo queria deixar ele aqui como troféu. E aí Samuel fala que a partir de hoje, você não é mais rei, e o Senhor vai levantar outro rei, segundo o coração dele. Aí Saul se entristece, gente. Eu não sei se eu respondo sim ou não, porque o que Saul diz para Samuel é o seguinte: me honre perante o povo, não conta para o povo não. Mesmo eu tendo sido desaprovado por Deus, me deixa com a pompa diante do povo. Já Jesus de Nazaré, vai até Nazaré, vai até a sua cidade, vai caminhando, vai fazendo milagres. Ele chega na cidade dele e ele é rejeitado. Como ele é rejeitado? Para mim, da pior forma. Existe rejeição de ideia, existe rejeição de pessoa. Quando alguém quiser te descredibilizar, ele vai rejeitar a sua identidade. Nas minhas histórias de rejeição, aí sim, a que mais me marcou, uma pessoa disse para mim o seguinte: você é pastor por poder, não por autoridade. Eu, como assim? Você não tem autoridade, você está nessa posição porque o seu pai te deu poder. O que a pessoa quis fazer comigo? Minar a minha identidade. Ele fala assim: você não foi chamado por Deus, você foi chamado por homens. O que eles estavam fazendo com Jesus? Olha que ensino lindo, mas ele não é o filho do carpinteiro? Espera aí, gente, vocês estão dando ouvido para o filho do carpinteiro? Gente, não é o filho da Maria? Do Zezinho?
pega a identidade de Jesus e tenta amassar. Deixa eu te perguntar, Jesus foi rejeitado, Jesus parou? Mete o pé e continua o propósito dele. Se a aprovação fizesse Jesus seguir, a rejeição fazia Jesus parar. Mas espera aí, você acabou de falar de ser aprovado por Deus, então você está falando que ser aprovado faz sentido, é verdade. Agora nós vamos virar o jogo, ser aprovado faz sentido, sabe por quem? Por Deus. Não adianta ter tudo nessa terra, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Qual o sentido que isso faz? Porque Paulo vai dizer o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo? Existe um que me aprova, meu irmão, existe um que te aprova. Se a ideia foi dada pelo Senhor, você faz o download, você coloca para frente. Porque é o Senhor que colocou no seu coração. Sabe, você pode ser alguém completamente travado por causa do medo da rejeição. Você está parado na vida. O ano passa, o ano vira, o ano muda, você faz promessa. Mas por causa do medo de ser rejeitado, gente, entenda isso, a rejeição acontece, o que te para não é a rejeição, é o medo de ser rejeitado. Como nós falamos no primeiro ponto, a rejeição é universal. O ponto não é a rejeição, vai acontecer, você vai ser rejeitado. Eu estava com alguns amigos há alguns dias atrás, e esses amigos, eles adotaram uma bebê de 10 dias de vida. Chegou na casa deles com 10 dias de vida. Hoje essa bebê é uma adolescente. Nós acompanhamos o processo inteiro de vida dela. E uma menina linda, uma família linda. Que agora, essa menina começou com algumas perguntas. Pai, mãe, vocês me amam? Pai, mãe, mesmo eu não sendo filha de vocês, vocês me amam? Eles respondem o seguinte: o que você disse? Você é nossa filha. Filha, é claro que nós te amamos. Filha, nós fazemos tudo por você, você sabe disso, filha. Filha, nem me pergunta mais uma coisa dessa. Passa um tempinho. Mãe, você me ama mesmo assim? Filha, é claro que eu te amo. Claro que eu te amo. E a gente então conversando sobre essa situação, e o Espírito Santo foi inundando o meu coração e me mostrando algumas coisas acerca da rejeição. Se tivesse como aqueles pais não errarem em nada na vida, em nada, eles nunca tiverem errados na vida, enquanto aquela menina não aceitasse dentro dela que ela é amada, ela ia continuar se sentindo rejeitada. E aí, eu preciso falar para você, porque às vezes você teve uma ideia rejeitada e você ficou no meio do caminho, assim como eu fiquei inseguro. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está vivendo como um rejeitado, e nada que alguém fizer vai te tirar dessa posição. Porque enquanto você não entender quem você é, você vai continuar nesse mesmo lugar. Porque o Senhor diz para você: você é meu filho, e você se sente um não filho. Você é escolhido, você se sente rejeitado. Você é separado, você é perdoado, você é um vencedor, você é herdeiro com Cristo, você é obra-prima de Deus. Você é plenamente aceito. Mas enquanto você não entender dentro de você aquilo que o Senhor está declarando sobre você, você vai continuar andando como um rejeitado. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Todos fechem os olhos. Todos. Ninguém de olhos abertos.
E eu queria pedir para você que tem todo esse sentimento de rejeição, e você sabe que você tem, que nessa noite você assumisse isso. E se você puder, se você tiver coragem, você levantasse as suas mãos e você orasse no seu lugar. Porque só você pode assumir isso. Só você pode dizer: Senhor, eu tenho me sentido rejeitado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me deseja. Eu sei que o Senhor deu a vida por mim, Senhor, mas eu não tenho conseguido avançar. Senhor, eu não tenho conseguido andar, Pai. Minha vida está travada tem anos. Minha vida está parada tem anos, Senhor. Eu me sinto desse jeito, Senhor, me ajude, me tire desse lugar, me liberte desse lugar. Se você quiser, pode abaixar suas mãos. E se você, agora toda a igreja, se você puder, declare sobre você o que Deus está dizendo, o que você é. Eu sou um filho amado, eu sou obra-prima de Deus, eu sou perdoado. O que eu fiz no passado não pode me atormentar, porque o Senhor lançou no mar do esquecimento, o Senhor me perdoou, o Senhor me libertou. Se você puder, olha para cá. O Senhor colocou dentro de você tudo o que você precisa para você tirar todas essas ideias, todos esses projetos, e colocar para fora e viver os melhores dias da sua vida e abençoar as pessoas como você nunca abençoou. Muito obrigado. Jesus te abençoe.